mundial. Quem é que vai ler aqui, pastor? Vamos lá. Graças a Deus. Queridos, nós convidamos a todos para abrirem as vossas Bíblias na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, aliás, capítulo 13. Capítulo 13, do verso 1 até o verso 11. Diz assim, eu vou ler aqui para que todos novamente possam assimilar bem. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhava, ou se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deixa mais um pouquinho de retorno aqui. Graças a Deus, queridos irmãos, nós estaremos falando sobre o ditador mundial. E eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus, com amor, com carinho, pois como sempre falamos aqui, o nosso objetivo, nosso propósito é levar você a palavra de Deus na sua essência, na sua verdade, para que você julgue e avalie o que a Bíblia realmente está dizendo, ok? Então nós vamos falar sobre isso, o ditador mundial. Quem será o ditador mundial? Eu quero falar sobre isso esta noite, ok? Primeiramente, queridos, eu quero dizer o seguinte: Satanás, ele plantou no coração do homem uma semente. No momento em que o homem pecou, lá no Éden, ele colocou no coração do homem uma semente. E é essa semente que tem germinado, é essa semente que nasce de dentro para fora, que gera tudo o que se tem presenciado no seio da humanidade. Sede pelo poder, ganância, absurdos, e também a ditadura. A ditadura também, ela surge por causa desta semente. A semente está lá em Gênesis 3:5. O diabo chega para Eva e diz: Deus está sendo egoísta, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, sabendo bem e sabendo mal. Esse como Deus é o que tem levado homens
que assumem o poder, a querer agir como se fossem deuses, a querer agir como se fosse dono absoluto da verdade. Massacres horríveis, perseguições horríveis, desigualdade social. Não é uma questão, deixa eu dizer aqui para você que me escuta, isso não vem da teoria marxista, do materialismo histórico, isso não vem da teoria dos grandes socialistas, tanto o socialismo utópico como científico. Há muitos que estão se esquecendo disso, e há crentes que batem nessas questões, mas se esquecem que pelo lado disso há uma força demoníaca operando, há uma força satânica operando, porque essas pessoas que chegam ao poder pensam e agem como se fossem deuses, como se elas fossem deuses. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque essas pessoas, elas agem nessa figura. Homens poderosos que batem no peito e diz: eu sou Deus, eu é quem mando, eu sou a autoridade maior aqui. Então perceba que essa semente, ela não vem à toa, ela não nasce da noite para o dia. E os que desejam a realização desse sonho, desse projeto, eles não medem esforços para praticar atos absurdos, cruéis, desumanos. Os grandes ditadores que surgiram no mundo, não citarei todos, mas irei nomear aqui alguns dentro do aspecto bíblico e extra-bíblico. Por exemplo, quando nós atentamos para a história da igreja, por que que os imperadores romanos, como por exemplo Trajano, Vespasiano, Domiciano, Nero, por que que esses homens, eles cometeram tanta brutalidade com o povo de Deus? Por que que eles cometeram tanta brutalidade contra a igreja, contra os escolhidos? Se você lê a história, você sabe muito bem. Quando o Senado romano deu o título de divino, de Augusto, para os Césares, muitos se achavam como deuses e não aceitavam a adoração que os cristãos faziam para com Deus, que os cristãos faziam para com Cristo. Todas as atrocidades cometidas pelo próprio Epifânio, quando você lê a história desse homem cruel, que se apaixonou pela cultura grega, que se apaixonou pela educação grega, ele queria que os judeus renunciassem às suas crenças, seus costumes judaicos, e adotassem a filosofia grega. Por não fazer, esses crentes, esse povo de Deus, os judeus, foram submetidos a atos cruéis, tão horríveis, que alguém pensava que esse homem, ele seria o anticristo. Quem não se lembra, em 64, de Nero, um governador cruel, que perseguia crente, acendia as noites tocando fogo em crente, mandava crucificar crentes, matava crentes, tocou fogo em Roma e culpou os crentes, mandou decapitar a Paulo. Queridos, essas atrocidades, elas vêm acontecendo, não é de agora. Tem muita gente dizendo: meu Deus, eu não sei como é que vai ser o mundo. Vocês se lembram dos faraós? Quando você olha para a história bíblica do livro de Êxodo, pelo crescimento do povo de Deus, Faraó mandou que as mulheres cometessem aborto, mandou que matassem as crianças, jogassem no rio. Observem que sempre homens cruéis têm aparecido no cenário histórico. E quando nós atentamos para esses homens, como por exemplo Trajano, dentre outros que perseguiu a igreja de modo cruel, vocês se lembram do próprio Herodes?
Esse homem cruel que a Bíblia mostra que ele manda matar as crianças com menos de 2 anos para baixo, porque ele temia perder o trono, ele temia perder o poder. Por que que esses homens cruéis, pastor Luiz, pastor Wagner, eles têm aparecido no cenário histórico? Por que que esses homens com atos tão desumanos, com atos tão cruéis, surgem na história? Sabe por quê? É porque a semente da grandeza, a semente do poder, a semente que o diabo plantou, ela está lá. Tem imperadores, tem homens no mundo que estão no poder, que não fazem nada, mas não medem distância para matar crentes, para matar pessoas. São ditadores da atualidade, ditadores cruéis. Por exemplo, quando nós citamos o próprio Vladimir Litchalinov, esse homem que era conhecido como Lenin, homem cruel. Vocês sabem da Revolução Russa, o que esse homem fazia e massacrava. Ele levantou-se firmado na ideologia de Marx e de Engels. Se você analisar a história, você também vai ver quando o próprio Hitler, que vai ser o chefe do partido nazista, com a queda do fascismo, mas ainda ele dominado pelo fascismo, comete atos cruéis contra judeus, contra pessoas deficientes. O mundo tem revelado homens cruéis, ditadores cruéis, mas eu quero dizer, nenhum desses ditadores, nem Herodes, nem Hitler, nem Vladimir, o Lenin, nenhum dos homens, nem os faraós, nem os imperadores de Roma podem ser comparados, nem Antíoco Epifânio podem ser comparados com o grande ditador mundial que vai surgir. Esse ditador mundial que o mundo verá, que o mundo terá, ele vai surgir no momento em que a igreja for arrebatada. Esses homens que eu estou citando aqui, Antíoco Epifânio, por exemplo, o general Tito, por exemplo, os faraós, por exemplo, os imperadores como da Babilônia, do Egito, da Pérsia, da Grécia e de Roma antiga, nenhum deles se comparam com o imperador satânico que há de surgir na terra. Esse imperador satânico, diabólico, infernal, é chamado de o Anticristo. Esse será o maior ditador do mundo. Se alguém ainda não viu ditador cruel, se vocês olharem para a história e ver os que passaram, eles são colher de chá, são coisinhas pequenas diante do grande ditador que vem aí. Vocês sabem por que surgem ditadores no mundo? Os ditadores surgem por causa de revoltas. Os ditadores surgem porque às vezes eles querem impor a vontade dele por querer ser deuses. Os ditadores surgem porque eles querem só que as ideias deles prevaleçam. Os ditadores, quando eles veem qualquer pessoa discordar de sua ideia, quando eles veem qualquer pessoa discordar do seu parecer, ele já se levanta com raiva. O ditador não sabe dialogar, o ditador não aceita opinião, o ditador não aceita a palavra de ninguém, o ditador cria a sua própria democracia. A democracia é a dele, a democracia é ele quem manda. Vai surgir um ditador pior que é Satanás. E é aqui que eu quero falar com vocês. Vamos ao texto. Esse capítulo, ele tem, na verdade, duas bestas. Duas bestas. Eu não vou falar das duas, eu vou falar de uma. Na terça-feira, eu falo da segunda besta. Prestem bem atenção que esse texto, para muitos, é polêmico.
A hermenêutica desse capítulo, ela é diversificada. Há muitas opiniões, há muitas ideias e interpretações. Eu irei apresentar aqui a forma que eu acredito. Quando a igreja for arrebatada para os céus, logo que ela for tirada da terra, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, leia aí o verso 3. A Bíblia diz o seguinte: quando a igreja for arrebatada da terra, aquele que o detém, para que o inimigo, para que o diabo não reinasse, mas agora que a igreja foi arrebatada, vai começar o governo de uma pessoa denominada anticristo. Palavra composta. Você tem a preposição ante, no lugar de. Então esse ante aí é contrário. Contrário a Cristo. Contrário aos projetos de Cristo. Contrário ao povo de Cristo. Então no momento que a igreja for arrebatada da terra, esse homem irá assumir o comando dos povos da terra. Como é que diz? Isso. Pode ler aí. Mas devemos sempre... 2 Tessalonicenses. Pode ler. Mas 3. devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, Isso, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o... 2:3 é que está lendo? 2 Tessalonicenses. Tu está lendo qual? 2:13. Segundo? 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição, o homem do pecado, é que o próprio Paulo chama de anticristo. Então deixe eu dizer uma coisa para vocês. Aqui na terra ainda o Espírito Santo está atuando. Enquanto o Espírito Santo estiver atuando na igreja, esse que o detém, está bem no capítulo, pode procurar aí. Esse que o detém, Tertuliano entendia que era o Império Romano. Outros entendiam que era a igreja. Mas muitos exegetas creem que esse que o detém é uma referência direta ao Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ouça bem, encontrou aí? Pode ler. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então prestem bem atenção. O que Paulo está dizendo é que enquanto a igreja estiver aqui na terra, cheia do Espírito Santo, pode aparecer política de chip, pode aparecer número de 666, pode aparecer o que quiser. Hoje nós já somos controlados, nós já somos vigiados pela internet, pelos satélites, pela nossa carteira de identidade, pelo nosso CPF, pelo CNPJ da tua empresa. Porque tem irmão que diz: pastor, agora surgiu um chip bem ali, agora surgiu bem ali um microchip que vão colocar. Olha, escute aqui, olha para cá. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto ela estiver cheia do Espírito Santo, pode aparecer chip, pode aparecer número 666, pode aparecer o que quiser, mas o diabo só vai entrar em cena. O anticristo só vai sentar no trono diabólico quando a igreja for arrebatada. Querida igreja, glorifique a Deus e não se assombre. Não se assombre, porque tem irmãos, eu até já preguei isso aqui, e tem irmão que diz: mas pastor, e aí como é que fica o número 666? Escutem bem, eu estarei falando na terça-feira sobre esse número, mas eu quero só dar uma pincelada. Escute aqui, o número 666 hoje é só número, um chip hoje é só número, um número de identidade hoje é só número. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a política do diabo não funciona contra a igreja, a política do diabo não atua na igreja. E eu quero dizer que o mundo ainda só presta, o mundo ainda só está tendo paz, mesmo em meio a calamidades, por causa da presença da igreja na terra.
Oh, aleluia. Jesus disse em Mateus 5:14-16 que a igreja é o sal da terra. Esse mundo podre não ficou ainda mais podre, não explodiu. O tumor maligno na terra ainda não explodiu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja está salgando esse mundo. Mas ela diz que a igreja é luz. Então preste atenção como é lindo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, meu irmão, se você não foi ainda arrebatado, se a igreja não foi arrebatada, enquanto ela estiver aqui, pode aparecer chip, pode aparecer número 666, é só número. É só número. Enquanto estiver aqui na terra é só chip. Então, agora, quando a igreja for arrebatada, aí é que o inimigo vai tomar o controle de tudo. Então, muito cuidado com esses vídeos, muito cuidado, meu irmão, às vezes até eu não quero falar algo, porque às vezes tem pessoas que não entendem, mas olha, não acreditem nesses áudios, não acreditem nessas colocações em WhatsApp. Agora há pouco fulano disse que vão injetar um negocinho na pele, vão colocar na testa. Enquanto a igreja estiver aqui, pode botar na testa, pode botar no pé, pode botar na mão, pode botar na cabeça, pode botar onde quiser, mas enquanto a igreja está aqui na terra, o diabo não vai mandar, o diabo não vai assumir o controle. Por que eu digo isso? Porque o diabo só vai manter a estrutura dele, só vai dar início ao projeto maléfico dele quando Deus permitir. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele não vai permitir. Jesus não permite. Agora, no momento que a igreja for arrebatada, escute aqui, no momento em que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que vai surgir, olha aí, João está tendo uma visão. Eu me coloquei na areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ele olha, ele tem uma visão. De repente ele vê uma besta surgindo do mar. Nós temos aqui duas bestas, uma que surge da terra e a outra que surge do mar. Mas eu vou falar só da que surge do mar. Mar na Bíblia fala de nações. Mar na Bíblia fala dessa multidão de pessoas. E Daniel diz que está agitado. Daniel diz que vem do grande mar. Você precisa ligar esse capítulo 13 com o capítulo 7 do livro de Daniel. E o capítulo 2 de Daniel. Eu vou já explicar aqui. Então prestem bem atenção. Vai surgir da terra, aliás, do mar. Ele viu subir uma besta. Ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Há muitas explicações para isso aqui. Alguns dizem que o anticristo já apareceu. Alguns dizem que a besta era o Império Romano na época dos seus imperadores. Mas não, senhores, nós não acreditamos assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa besta que o João vê subir do mar, ela tem, primeiramente, ela tem 7 cabeças. Quando alguém fala de 7 cabeças, dizem que é uma referência aos 7 imperadores. 7 imperadores. 10 chifres, eles dizem que na verdade são reis vassalos, que vão ser dominados pela besta. Na verdade, terão aqui esses governadores, que na verdade João fala aqui desses chifres, 10 chifres que serão governadores, estarão no comando da grande besta, e a besta, ela vai dominar tudo, e esses 10 reinos irão ajudar a besta. Prestem bem atenção. Há alguns que colocam, deixa eu explicar, em uma interpretação diferente, colocam os 7, como está aí no texto, colocam as 7 cabeças, falando dos montes e de 7 imperadores. Outros colocam os 10 chifres como 10 governadores aliados à besta. E outros falam desses chifres com diademas, eles dizem que são pequenos governadores. Nós entendemos que a besta aqui, ela é o pequeno chifre de Daniel. Leia aí Daniel 7:7. A Bíblia diz, lá em Daniel, que esse pequeno chifre se fala do anticristo. Veja aí, leia aí. Depois disso,
Sim. Eu continuava olhando nas visões da noite. Sim. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte. Isso. O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Peraí, ele tinha o quê? Dente? Grandes de ferro. Grandes de ferro. Pode ir. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Pronto, ele tinha o quê? 10 pontas. Lê o versículo que se segue. Estando eu considerando as pontas, 10 pontas, 10 reinos. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Subiu uma pontinha pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. 3 foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos. Isso. Como olhos de homem. Sim. E uma boca que falava grandiosamente. Pronto. Agora eu vou simplificar aqui, porque tem muita coisa, eu vou simplificar. Vamos pegar o capítulo 2 de Daniel. Vocês se lembram que lá no Daniel, ele teve um sonho e ele viu o quê? Quem se lembra? Me ajude aí, ele viu o quê? Uma grande estátua, não foi isso? Daniel viu uma estátua. Nessa estátua ele viu cabeça de ouro, não é isso? Bronze, peito, bronze, ventre, prata, não é isso? E pés longos com ferro e barro. Não é assim? É assim que está lá, ok? Muito bem. Daniel dá a interpretação. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele dá para Daniel a interpretação, uma visão histórica de como o mundo humano estaria sendo envolvido, encaminhado dentro da escatologia. Daniel, ele vê claramente, ouçam bem, o mundo gentílico, os reinos da terra, alguns poderes que iriam se levantar e iriam cair. O primeiro poder que ele fala é a cabeça de ouro, que ele chama de Babilônia. A Babilônia vai cair. Mas ele também mostra que os medos persas também iriam cair. E Deus mostra para Daniel que a Grécia iria cair. Prestem bem atenção como é linda a Bíblia. Daniel olha, Deus revela para ele a sorte do mundo, o processo histórico do andamento dos impérios. Ele diz: Nabucodonosor, tu és a grande cabeça, tu és a cabeça de ouro, mas tu vai cair. Um dia vai cair. Depois ele chega e mostra outros impérios que ainda estavam insignificantes, como por exemplo, a Medo-Pérsia vai surgir. Aí depois vem os gregos. Quem não se lembra do grande poder da Grécia? A Bíblia é linda, gente. A Bíblia é linda. A Grécia se levanta e cai. E qual é o outro poder depois da Grécia? Roma. Aí vem o maior poder, as pernas longas, é a extensão do Império Romano. Ferro e barro, é porque vocês sabem que havia o sistema político de Roma e havia também a pobreza de Roma. Água não se mistura com óleo, ferro não se mistura com barro. Ou seja, a política de Roma não daria certo com barro. O ferro é forte. Então, quando você lê o capítulo 2, Daniel, ele dá uma visão pela estátua que ele contempla. Mas quando você vai para o capítulo 7 de Daniel, Daniel vai tratar do mesmo assunto, só que agora de modo diferente. Daniel vai apresentar, primeiro, ele vai apresentar um leão. Quem é o leão? A Babilônia. A Babilônia é o leão. Depois ele vai mostrar, sabe quem? O urso. Quem é o urso? O urso, na verdade, se trata dos medos persas. E quem é o leopardo? Veja que esse leopardo, ele aparece aí com 4 asas e com 4 cabeças. Não é isso? 4 asas e 4 cabeças. Se vocês analisarem, 4 asas fala de agilidade, rapidez. Dizem que Alexandre o Grande era tão rápido nas suas táticas de guerra que ninguém vencia ele. Ele conquistou em 12 anos, ele fez um estrago tremendo. Depois da sua morte, o reino da Grécia é dividido em 4 reinos. Olha como a Bíblia é linda.
Pastor Ziel, e qual é a diferença entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel? Se você analisar, Daniel no capítulo 2 diz que a cabeça da estátua de ouro é a Babilônia. No capítulo 7 ele diz que a cabeça de ouro é o leão. A Babilônia era o grande leão. E quando você olha para as outras partes da estátua, ele fala. E quando você observa bem aí os medos persas, vocês podem entender claramente que pelo texto diz que esse animal estava com 3 costelas no dente, em seus dentes. 3 costelas. O que é isso? Falava de domínio, porque os medos persas, eles vieram dominando a Babilônia, eles vieram dominando o Egito, a Lídia. Aí Daniel vê esses 3 animais. A Babilônia cai, os medos persas caem, a Grécia, que é esse leopardo, cai. Mas ele vê um animal, ele vê um 4º animal, que ele fica até amedrontado, porque ele vê que esse 4º animal era terrível. Esse 4º animal, os dentes eram ferozes. Não é assim que diz? Verso 7, como é que diz aí? Olha aí. Grandes dentes de ferro. Olha aí, grandes dentes de ferro. Capacidade de força de acabar com tudo. O 4º animal é feroz. Mas ele vê que na ponta dos pés da grande estátua tem os 10 dedos. 10 reinos. 10 reinos. Até aí tudo bem. Aí esses 10 reinos, quando você vem para Apocalipse, são os 10 chifres. São os 10 chifres. Alguns estudiosos dizem que Daniel, na visão que ele tem, no capítulo 2, ele tem uma visão política. No capítulo 7, ele tem uma visão espiritual. Na visão do capítulo 7, Daniel, ele vê além dos impérios daquela época. Ele não viu só a Roma que se levantou e caiu. Porque vocês sabem das 2 Romas que tiveram as suas quedas. 476, uma cai. E parece que a outra é 1543, não é isso? Mais ou menos que é assim. A outra também cai. As 2 Romas caíram, a do Oriente e a do Ocidente. Só que Daniel, ele tem uma visão mais além do que isso aí. Alguns estudiosos dizem que Roma nunca apareceu na sua forma de 10 reinos. E que isso é para o futuro. Agora, quando ele olha para esses 10 reinos, ele vê essa pontinha desse chifre que se destaca. Esse chifre aí é a besta política. É o 4º animal do capítulo 7. É o leopardo. E aqui vocês podem observar que essa besta que vai surgir do mar, se você ler o versículo 2, diz aí que os seus pés são como o de urso. Diz aí que é semelhante ao leopardo. Diz aí que é como um leão. Observem, leopardo, leão, urso. As características dos animais que Daniel descreve. Por que aqui ele está mostrando a característica dessa besta? Olha para cá agora. Você acha que Hitler foi pesado? Você acha que os comunistas que surgiram aí matando gente foram pesados? Você acha que os faraós foram pesados? Vai surgir um ditador maior. Na hora que a igreja for tirada da terra, que estará tudo acabado. O problema da doença estará aí. O problema da educação, o problema da saúde, o problema da segurança, o problema da divisão de classes, o problema da religião. Nunca surgiu no mundo, pastor Luiz, uma unidade da humanidade. E é por isso que a humanidade, ela anseia, ela anela por um líder maior. Porque todos os imperadores, prefeitos, líderes, presidentes, governadores do mundo nunca acertaram.
O problema, eu já disse aqui, não é sistema de governo. Quando a igreja for arrebatada, vai estar maior confusão na terra. Mas aí é que surge do meio da multidão, porque a igreja já foi arrancada, a igreja já foi tirada da terra. É nessa hora que vai surgir a figura desse anticristo. Muitos salvadores da pátria têm se apresentado, mas esse aqui é diferente. Esse aqui, ele terá uma influência grandiosa. Esse aqui, ele vai aparecer curando as questões políticas. A Bíblia diz aí, e foi curada a sua chaga mortal. De imediato, esse anticristo vai implantar um poder tão grande. Ele será tão maravilhoso, inteligente, sábio, poliglota. Ele será um homem atraente, eloquente de palavras. Esse homem vai ser tão poderoso que ele vai resolver de imediato os problemas políticos do mundo. Aí as pessoas irão se voltar para ele, porque acreditam que agora o maior líder surgiu. Preste bem atenção, querido irmão. Em 1968, foi criado em Roma um clube para se tratar dessa questão da unidade da humanidade. Esse clube visava isso. É por isso que hoje se fala em globalização, se fala em ecumenismo. A humanidade, ela deseja a solução de todos os problemas. Tem gente que diz assim, eu não quero mais saber de política, eu não quero mais saber de candidato, mas na hora que começa a política, ele entra nela. Sabe por que isso? É porque todo mundo na terra anela pela paz, anela por um governo melhor, anela por uma vida melhor, anela pela solução, pela erradicação de todos os males. Mas desde Babel, os homens tentam se unir, como está em Gênesis 11, e só há confusão, só há coisas ruins. Aí quando a igreja for arrebatada da terra, o anticristo vai surgir de entre as nações. Quem será esse anticristo, pastor Ziel? Alguns dizem que ele será judeu, alguns dizem que ele virá de Roma, alguns dizem que ele virá da Síria, porque Antíoco Epifânio era dessa região, Miqueias 5:5. Aí as especulações são muitas. Eu só quero dizer que esse homem vai surgir, ele vai resolver de imediato o problema da política, ele vai sanar essas questões, e quando ele resolver tudo isso, sabe quem é que está por trás do anticristo? Dando poder para ele operar esse ato de sarar tudo, é o dragão. O diabo vai estar dando poder para a besta. A besta, ela vai trabalhar resolvendo o problema da guerra, resolvendo o problema político, resolvendo o problema do ecumenismo. Escute aqui, queridos. Vocês sabiam que quando esse anticristo reinar, ele é ateu? Esse anticristo é ateu, porque o diabo não crê em Deus. Ele sabe que Deus existe, mas não obedece, ele nega a Deus. Então, ele vai ser um ateísta. Esse anticristo, ele vai ser um anomista. Ele não crê em leis. De fachada, ele vai criar leis só para dizer que ele é bom, mas ele é contra a lei. Esse anticristo, eu vou dizer uma coisa aqui, vocês sabiam que tudo que o mundo deseja, tudo que o mundo quer, que aí a sociedade ainda não aprova, porque tem crente na terra, por exemplo, o aborto é racismo, o que é mais? Drogas, casamento ilícito. Enquanto a igreja está aqui na terra, aí a igreja prega, a igreja se levanta contra isso. Aí as leis param e Deus protege a igreja. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, que ele sentar no poder, ele vai atrair as pessoas, esse anticristo, com mentira. Porque o diabo não tem nada para dar. O dono do céu e da terra é o nosso Senhor Jesus. Você vê que ele chega pensando que vai enganar Jesus. Em Mateus 4:8, veja aí, Mateus 4:8, ele pensa, ele diz, eu tenho tudo, eu te darei. O diabo não tem nada, mas ele ilude.
Quando o homem pecou, ele dominava. Depois que Jesus morreu na cruz, Jesus se levanta e diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem tem agora o poder e quem é dono do universo e quem manda em tudo é Jesus. Como é que diz? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Está vendo? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está vendo? Olha o que o diabo diz. O diabo chega tentando iludir Jesus. Ele vai fazer isso no período da grande tribulação. Ele vai enganar as pessoas. Ele vai fazer uma política tão boa, tão agradável, marcada de inteligência, que nunca um líder político vai aceitar. Os primeiros 3 anos e meio do governo da besta é atraente. Os primeiros 3 anos do governo da besta é maravilhoso. Só que eu quero dizer uma coisa: as pessoas irão se iludir, porque ele vai resolver o problema da política, do ecumenismo. Olhem para cá, tudo que a humanidade deseja, agora vai ter. O mundo vai ficar do jeito que as pessoas querem e do jeito que o diabo gosta. Tudo vai ser liberado. Tudo vai ser liberado. Entenderam agora? Com o anticristo, olha para cá, mulher vai poder abortar. Com o anticristo, homem vai casar com homem. Com o anticristo, mulher vai casar com mulher. Com o anticristo, aí o pau vai quebrar. Vai ficar tudo liberado. Tudo liberado. É a política dele. É a política dele. É a política dele. Vai ficar tudo liberado. Vai ficar tudo liberado. E deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em João 8,44, que o diabo é quem? É o pai da mentira. Ele vai sentar no trono dele. Ele vai criar uma confederação de reis. 10 reis, que são aqui os 10 chifres. Ele vai criar esse governo com alguns cabeças especiais. E vai começar a dominar. Mas na hora, até Israel vai ser iludido. Até Israel vai enganar. Porque tem irmão que diz: ah, pastor, eu não vou cair nessa. Na hora que esse anticristo chegar, eu já sei que não é. E eu não vou crer nele. Tu vai crer. Se tu ficar, não se preparar para ir para o arrebatamento, tu vai crer. Porque naquele dia, ele vai aparecer de modo poderoso. Ele vai resolver os problemas do mundo. Ele vai destruir tudo e vai colocar uma paz aparente. Lê aí 1 Tessalonicenses 5,3. Uma paz aparente, uma paz simbólica. É apenas de aparência, porque o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Querido irmão, lute pela tua fé, pela tua vida. Porque naquele dia, ele vai fazer coisas estrondosas. O outro que vai cooperar com ele, que eu vou pregar terça-feira, esse falso profeta vai dar poder. Vai operar milagre, vai descer fogo do céu. E vão correr para a besta. E ele vai resolver tudo que é política no mundo. Aqui vai ter uma só igreja. Aqui não vai ter mais negócio de tantas igrejas. Vai ser uma igreja só. Vocês sabem que hoje o mundo já prega o universalismo. Naquele dia Satanás vai botar uma só igreja. É como aquilo que está lá em Daniel 3. Venha todos e adorem. Não vai ter mais negócio de santidade. Não vai ter mais negócio de palavra. É a igreja do capeta. Só que é a igreja linda. É uma igreja bonita. É uma igreja atraente. É uma igreja que até Israel vai entrar nela. Como é que diz? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Aí a Bíblia diz que enquanto alguns estarão iludidos com a palavra do anticristo, com o governo do anticristo, ele sarou a política, ele resolveu o problema das religiões, criou o ecumenismo, ele resolveu o problema de globalização, ele resolveu o problema de diferença de classes, ele resolveu as questões étnicas, ele uniu tudo. Mas aí as pessoas vão dizer, esse é o homem, aí pronto, ele vai ter uma glória tremenda. Mas Paulo diz, não, quando ele falar de paz, porque o diabo não tem paz para dar, só Jesus tem a paz. João 14, 27, ele disse, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Só Jesus tem a paz. Só Jesus tem a paz. Viva a tua vida com Deus, meu irmão. Viva a palavra. Eu sei que às vezes a gente chora, está difícil, é coronavírus, é luta, é problema, mas não vai melhorar não. Pastor Zé, por que uma palavra pessimista dessa? É porque Paulo diz, quando falar em paz, a igreja, o próprio profeta diz, levantem, não é aqui o vosso lugar de descanso, a nossa pátria é o céu de glória. Mas essa besta vai surgir de entre as nações. O diabo, que é o dragão, vai dar poder para ela. Ela vai resolver tudo como eu estou falando. Aí vai ficar do jeito que o povo quer. Mas só são os primeiros 3 anos. Depois, ataca, come. É só aparência. É só um quadro montado. Esse aqui, a besta, é o quarto animal. É o pequeno chifre. Depois, ele vai se sentar no trono. Depois que resolver tudo. E ele tem um nome de blasfêmia. Sabe o que quer dizer essa palavra, nome de blasfêmia? É que ele não suporta Deus. Ele não suporta crente. Ele não suporta a Bíblia. Ele não suporta a igreja. A igreja falsa que ele vai dar apoio para ela. Depois ele mesmo vai perseguir ela. Que é chamada a igreja mística. Os judeus vão romper o pacto com o anticristo. Aí ataca, vai comer para quem for fiel. Eles vão perseguir crentes, eles vão matar crentes, eles vão decapitar crente. É aí que vai surgir a política do ditador, do miserável. Sabe por que o ditador, ele não quer a igreja? Sabe por que o ditador não quer Israel? Sabe por que o ditador não quer algumas pessoas? Porque alguns vão se levantar contra ele e vão adorar Jesus. Só quem vai adorar a besta são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Aí no momento em que ele rompe esse pacto, vai ser uma perseguição tão grande contra Israel. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, não seriam salvos. Ataca, vai comer, eles vão perseguir, eles vão começar a fazer uma adoração à besta. Porque a besta aqui, ela vai ter força do dragão. O dragão é Satanás. Satanás dá poder para a besta. O falso profeta ajuda a besta. Quando ele se estruturar, que vencer as nações que vêm do norte logo no primeiro ano de governo, destruindo os reis que se levantam contra ele, ele se fortalece. Quando se fortalecer, que todos estiverem iludidos pela política dele, que todos estiverem aliciados, porque Satanás é assim. Satanás é sagaz e é sem vergonha. Ele primeiro engana, ele primeiro ilude, ele conquista. Mas Satanás não tem nada para dar. Satanás não tem nada para oferecer. É nessa hora que aí surge Israel, que vai manifestar uma fé para com o Messias. Alguns vão acreditar, alguns gentios vão servir. Aí vai começar uma política do inferno, matando crentes, decapitando pessoas. Quem seguir a Jesus Cristo vai morrer, vai ser degolado, decapitado. Mas eu acho lindo a Bíblia, porque essa besta que surge com a política miserável, com a política enganadora, com uma paz falsa, se você ler, nós podemos analisar que 3 homens falam desse anticristo. Primeiro é Daniel, depois é Paulo e depois é João. Daniel fala no capítulo 2, no capítulo 7. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2.
chamando ele de homem da iniquidade, homem do pecado. Paulo diz que esse anticristo, ele vai se manifestar de duas maneiras: com a eficácia de Satanás e com mistérios falsos. Sabe por que vão acreditar nele? Porque o diabo vai dar poder, ele vai fazer paralítico andar, ele vai fazer cego enxergar, tudo com mentira, truques. Mas naquele dia é o poder do diabo agindo nele. É por isso que muitos irão aceitar isso, porque tem gente que por qualquer coisinha já fica admirado. Quando tem qualquer movimento ele vai atrás. Às vezes o pregador engana com milagres, às vezes prega um evangelho todo errado, mas só porque diz que ele tem revelação, as pessoas vão. Naquele dia muitos, até os que são escolhidos, a Bíblia diz que até alguns dos escolhidos. É por isso que diz: e quando ele vier, achará fé na terra. É porque naquele dia, muitos, porque hoje a gente já vê, porque o palco está sendo montado, irmão, olha para cá, eu já quero dizer para vocês, o palco está sendo montado. Olha esse grupo que se reúne em 1968 para tratar de um grupo só para formar uma só igreja, já é preparando o caminho. Uma só moeda, já é preparando o caminho. Um só líder, já é preparando o caminho. Uma só igreja, já é preparando o caminho para liberar todo tipo de lei. Lei das drogas, vamos tirar negócio de lei de droga. Todo mundo pode se drogar, todo mundo pode beber cachaça. Pronto, pode matar, pode adulterar, pode se prostituir. O mundo está sendo preparado para isso. E naquele dia, quando ele aparecer, é por isso que eu tenho um conselho de Deus aqui para a igreja. Querido irmão, lute pela tua salvação, lute pela tua fé em Deus. Esse mundo ele vai vir de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E no dia, oh glória a Deus, no dia que Jesus disser: vem, amada minha, que arrancar ela daqui da terra, aí a bagaceira começa. A bagaceira começa. Mas nós estaremos lá no céu adorando e glorificando a Deus. Estaremos adorando ao Senhor. Agora, para aqueles que aqui ficarem, que serão iludidos pela besta, o cenário está sendo preparado. Oh meu irmão, olha para cá, o cenário está sendo preparado. Olha o tanto de mentira, olha o tanto de gente se escandalizando com o evangelho, olha o tanto de impostores, olha o tanto de falsos cristos, olha o tanto de falsos evangelhos. Sabe por que o anticristo vai ser fácil para aceitarem ele? É porque o mundo quer essa política. O mundo quer um governo mundial. O mundo quer uma só moeda. O mundo quer essa unidade. E depois que romper esse pacto, aí vão perseguir crente. Só que a Bíblia diz, lê aí o versículo 10 e 11. Lê o versículo 10 e 11. Se alguém leva em cativeiro, olha, em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aleluia. No meio dessa política infernal, perseguindo o crente, sabe o que Deus está dizendo aí? Esse reino dessa besta fera, olha para cá, eu vou chamar ela, essa besta fera, esse anticristo, que se acha poderoso, que se acha grande, que vai perseguir crente, que vai matar crente. A Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos. Sabe por quê? Porque no meio dessa tribulação toda, em que o diabo se levanta para matar crente, esse anticristo em pessoa, mas ainda na terra terá pessoas que irão servir a Deus e ser fiel até a morte. Eu coloquei 3 coisas aqui esta noite. A primeira, o ditador mundial é descrito como uma besta. Essa palavra besta que você vê aí, na verdade, na figura dos 4 animais que Daniel viu: o leopardo, o urso, o leão e um animal feroz. É para falar da ferocidade desse anticristo, da sua fúria, do seu poder. Olhe bem para cá, a Bíblia é tão linda. Hoje, pastor Wagner, pastor Luiz, nós temos nações que se representam como animais, que têm os animais, que têm aves. Os Estados Unidos têm uma águia, a Inglaterra é um leão, a Itália é um lobo, a China é um dragão. Muitas nações têm os seus símbolos com os animais, para falar do seu poder, da sua grandeza. Olha aqui o poder de Satanás. Agora eu vou mostrar como é que a Bíblia diz, Apocalipse 20,
verso 2. Olha como é que é o poder da fera. Olha como é que vai ser a natureza, a característica desse reino da besta. Isso, 2, vamos lá, rapidinho. Ele prendeu o dragão, isso, a antiga serpente. Olha, prendeu Satanás, quem é ele? A antiga serpente. Antiga serpente. Que é o diabo e Satanás. Pronto, pode ir. E amarrou por 1000 anos. Está vendo aí como é? Tudo do diabo é mal feito, irmão. Tudo é dessa forma. Prendeu o dragão, prendeu a serpente, tudo é assim. Toda imagem de animal que não presta, animal imundo, é para o diabo. Agora imagine você, crente santo, você crente salvo, ficar na terra para enfrentar esse poder bestial, esse poder miserável, esse poder desgraçado. Ei, desviado, volta agora. Ei, crente da aparência, acerta a tua vida com Jesus agora. Volta para Cristo agora. Nós não vamos fazer parte desse governo bestial de Satanás. Esse ditador, a segunda coisa, ele buscará ser adorado como Deus. Vocês sabiam? Satanás não quer dinheiro, Satanás não quer fama, Satanás não quer a política. Esse negócio aqui dele fazer essa aparência toda da política, da solução para o mundo, é só de aparência. O que o diabo quer é o lugar de Deus. É por isso que ele vai sentar no trono e vai blasfemar de Deus. O diabo não aceita Deus. O diabo não aceita Deus. É por isso que ele vai dizer blasfêmia. Essa blasfêmia que é uma oposição ferrenha, é porque ele odeia Deus. Ele não quer saber de Deus. E aí você pode observar claramente que ele vai blasfemar contra Deus. Leia rapidinho aí Daniel, capítulo 7, versículo 25. Rapidinho. Daniel 7, 25, depois 2 Tessalonicenses 2, 4. Ele odeia. Você vê que o diabo diz: tudo isso eu te darei, se tu me adorares. O diabo só quer uma coisa, ele quer o lugar de Deus. O diabo só quer uma coisa, adoração. Mas escuta aqui, Satanás, a igreja do Senhor Jesus tem dono, e ela só vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Pronto, depois ele vai dizer o seguinte: 3 anos e meio, depois ele vai dizer: acabou, não tem negócio de igreja mística, não tem negócio de judeu adorar no templo dele, tem que adorar a mim, tem que adorar a Satanás. E vai começar a dizer tudo de palavra que não presta contra Deus. Satanás não quer dinheiro, Satanás não quer fama, Satanás ele não quer uma política boa, Satanás ele quer o lugar de Deus. Mas esse lugar ele nunca terá, porque Deus disse: a minha glória eu não dou a outro, o nosso Deus é eterno. Como é que diz a palavra? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, olha aí, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem irmão, olha para cá, tem irmão que acha ruim quando a gente fala. Mas vocês sabiam de uma coisa? Você vê ditador aí que não quer saber de crente. Você vê ditador que não quer saber de ouvir Deus. Você vê países aí que não deixam a Bíblia entrar. Por que essas pessoas, esses líderes, ditadores fazem isso? É porque eles se acham deuses. E eles não querem que ninguém vá de encontro com a sua palavra. Eles não querem que ninguém contrarie a sua ideia. Vocês sabiam que os ditadores, eles não aceitam opiniões. Eles não aceitam manifestações. Eles querem ver a massa na desgraça, mas se eles estiverem no poder, é o que importa. E a política deles, para agradar, às vezes tem um líder que ele quer agradar a igreja, quer agradar a B, quer agradar a C, mas ninguém sabe o que está por trás. O Hitler, ele defendia tantos ideais que parecia correto que até pastores defendiam Hitler. Irmão, escute aqui, Satanás não gosta da igreja. O mundo não gosta da igreja. É por isso que Jesus diz: vocês não são desse mundo. Observem bem. Ele vai implantar o seu poder político só de aparência. E depois ele vai perseguir crente.
matar crente, destruir crente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas desde o começo da história, sempre o diabo perseguiu o crente. Olha para Jó, olha para Hebreus 11, 33, 34. Sempre ele perseguiu, mas sempre quem foi fiel saiu vitorioso. Não há diabo que vença um crente que mantém a sua fé verdadeira. E se ele pensa que decapitando um crente, cortando cabeça de crente está perdido, está não. Porque quando morre para essa vida, ele abre os olhos para as mansões celestiais. Em último lugar, o ditador mundial, ele vai ser destruído. Se a trindade satânica, o dragão, o falso profeta e a besta, o chefe político, olha aí a trindade do diabo. Dragão, o falso profeta que é o líder político, a besta, que é o líder político, e o falso profeta, que é o líder religioso. Esses três, se eles pensam que são grandes, Jesus vai destruir tudinho, vai destruir tudo. Eu vou citar só uma referência aqui, Daniel 2, 44, 45. Aí eu encerro. Escute bem, o diabo vai ser destruído. Ele vai fazer uma bagaceira só por um tempo determinado. Deus vai deixar ele bagunçar 7 anos. Agora, depois dos 7, aí ele entra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste, do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Querido irmão, o ditador mundial, pode vir para cá, para a irmã, para cantar mais um hino, e o pastor Wagner vai encerrar com oração. Esse líder mundial, esse líder diabólico, esse líder satânico, ele vai estar solto durante 7 anos, mas depois o Senhor destruirá o poder dele. Igreja do Senhor, vamos continuar firmes, adorando e glorificando a Deus.